Olá, gente. Eu sou o Anderson, líder do Ministério de Louvor, de Adoração, da Igreja Batista de Contagem. E eu quero aproveitar a ferramenta do vídeo, que a gente pode veicular no WhatsApp, Instagram, seja onde for, para poder estar compartilhando com vocês. Eu sei que hoje, devido à nossa agenda, que é corrida, é trabalho, é família, é a igreja, a própria igreja. E então a gente, para otimizar o nosso tempo, eu queria estar compartilhando com vocês algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Bom, primeiro eu vou ler um texto e vou fazer o contexto aqui e trazer para o nosso contexto, contextualizar com o que a gente vive hoje em dia, amém? O texto está em Juízes 2, a partir do verso 1, fala assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Bom, aqui está falando a sentença do Senhor sobre o povo de Israel após a saída do Egito. Quando eles chegaram na terra de Canaã, o Senhor deixou uma ordem clara para eles, que está em Êxodo, que fala assim: olha, destrua tudo. Destrua todos os ídolos. Eu estou com vocês, eu irei ajudar vocês. Ninguém resistirá a vocês. E Deus deixou aquela ordem muito clara para eles destruírem todos e tudo que tinha. Mas o que acontece? No capítulo 1 de Juízes, vem falando que eles começaram a batalha contra os últimos povos de Canaã que faltavam, mas no meio você vê que eles vão cansando. Eu falei assim: e um povo se tornou difícil, eles não queriam sair da terra, então a gente acabou deixando eles ficarem. Aí o outro deixou também. Aí tá assim, olha só: porém Manassés não expulsou o povo de Bet-Seã, Efraim também não expulsou os cananeus, nem Asa expulsou os que viviam em Aço e tal. E eles acabavam transformando esses povos que estavam na terra como escravos, ou seja, fazendo negócios com esse povo. Não, mas eles são nossos escravos, mas Deus falou para destruí-los. Não era nem para transformá-los em escravos, não era para fazer nenhum tipo de negócio com esses povos. Fato é, esses povos permaneceram entre o meio do povo de Israel, desobedecendo a ordenança que o Senhor tinha dado. Eles cumpriram pela metade. E por causa disso o povo começou a sofrer. Quantas vezes você vê na leitura ainda dos livros históricos o povo de Israel se corrompendo com os próprios conterrâneos deles, que eram de outros povos, que adoravam outros deuses, e eles se perdiam. Vários episódios nós temos na Bíblia falando isso. Em próprio Juízes 6, 10, olha que fala: e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Ou seja, eles não tiraram os povos que estavam ali, e eles acabavam adorando os deuses daqueles outros povos que já estavam ali, desobedecendo aquilo que Deus tinha falado. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes Deus nos dá uma ordem clara: Anderson, abandone isso. Para de fazer isso. Fulano, olha, eu não quero que você vá mais ali. Eu não quero que você tenha contato com aquelas pessoas. E aí, no início, a gente cumpre aquilo à risca. Você sabe no seu coração: não, cara, eu não posso mais fazer aquilo. Eu não posso mais ir na rua A. Eu não devo ir na rua A. Mas aí, com o passar do tempo, você não vai na rua A, mas você passa ali na rua B, na rua C, naquelas ruas que são ao redor, que estão ali pertinho ali. Aí você não pode ir na A, mas você fica ali rondando.
E de repente, você vai uma rapidinha e fala assim, não tem nada a ver, é só eu ir na rua A e não pecar. O que tem? Eu só vou passar rapidinho, mas eu não vou fazer nada de errado, não. Aí daqui a pouco você já está negociando carro na rua, não, mas eu vou ser ético, não, eu vou levar a luz. Mas esquece que a gente está desobedecendo uma ordenança que o Senhor colocou ali para nós, esquece que nós estamos desobedecendo uma direção clara do Senhor. Quantos de nós temos de direções claras do Senhor, mas que no meio dessa negociação dos princípios, daquilo que o Senhor falou, eu falei, acho que não é muito bem assim não, acho que não tem nada a ver. A gente inventa desculpas para poder ir fazendo ali e de repente a gente está de novo enlaçado no mesmo pecado, enlaçado com as mesmas pessoas, com as atitudes erradas. Sabe? É isso que Deus queria quando ele falou assim, destrua tudo, que não tenha nada para se tornar armadilha contra você. Mas, infelizmente, o povo, assim como a gente também, muitas vezes se perde nessa questão de não seguir à risca aquela liderança que Deus deu. Muitas vezes Deus não deu uma direção clara, cristalina, mas na hora que a gente vai seguir, o nosso primeiro ímpeto vem claro e a gente cumpre aquilo, mas de repente a gente vai se cansando ao longo do caminho e deixa de fazer aquilo que Deus pediu. Deixa de também receber aquilo que o Senhor prometeu. Sabe, é uma palavra curta, uma palavra de exortação primeiro para mim e para todos nós, todo mundo que é cristão, porque o Senhor lhe dá direções claras para a gente. É como a receita do bolo, eu sempre falo isso aqui no ministério, é a receita do bolo. Não adianta. Se você quer um bolo de chocolate, você tem que seguir a receita do bolo de chocolate. Mas se você enfiar pedra, se você enfiar terra nele, ele não é bolo de chocolate. Ele vai se transformar em outra coisa, mas não um bolo de chocolate. E a gente também precisa encarar a servir ao Senhor dessa forma. Se a gente quer chegar onde Deus nos propôs, a gente precisa seguir as direções para chegar lá. A gente fica pegando atalho ali, fica fazendo desvios aqui e foge do propósito que Deus quer para nós. E acaba colhendo as consequências da nossa falha na hora das escolhas. O povo de Israel falhou na hora de fazer as escolhas certas. Eles não poderiam ter feito esses negócios, negociado aquilo que o Senhor falou inicialmente. Falei, não, Deus falou isso, nós vamos até o fim com isso. Mas a gente está cansado. Não, vamos descansar, se renova e bora continuar a batalha. Nós não vamos parar enquanto não cumprir tudo aquilo que o Senhor falou. Essa tinha que ter sido a postura deles. Essa tem que ser a nossa postura. Não, o Senhor me deu uma direção, eu não vou mais no rua A. Risca a rua A do meu mapa. Eu não vou mais. Acabou. Não vou olhar. Tudo aquilo que me leva para lá, eu corto na minha vida. A gente quer cortar as coisas, mas não corta os atalhos e desvios na nossa vida que levam àquela circunstância. É uma coisa simples, mas muitas vezes difícil, porque às vezes tem que cortar na nossa própria carne. Mas eu gostava tanto daquele outro negócio, não tem nada a ver, mas sempre que você faz aquilo, leva para a rua A, então corta. Chega de desvio, chega de atalhos. Vamos viver um evangelho puro e claro, sabe? E nós vamos colher as consequências boas, sabe? O galardão, a recompensa que o Senhor tem para nós. Porque quando o Senhor dá uma direção para nós, pode ter certeza, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Ele tem planos e sonhos para nós. E a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Então vamos seguir a vontade dele. Se ele declara uma vontade para nós, que a gente possa seguir à risca. Em nome de Jesus. Esse é a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, que a gente possa seguir ela junto. Amém? Deus abençoe vocês.